Opa, e aí galerinha, beleza? Aqui é o HC e eu tô aqui para conversar com vocês no canal Tô Falando. E bem, eu vi um pronunciamento aí atualmente do presidente, não sei se é primeiro-ministro, presidente, não sei qual que é o título que eles colocam lá na China, do Xi Jinping. E ele deu um pronunciamento meio estranho lá na Índia, se eu não me engano, que ele tava lá numa reunião. E isso daí tá repercutindo bastante. Eu li isso daqui e, cara, eu decidi começar agora a falar sobre essas coisas, porque tem alguns pontos que eu entendo, tem outros pontos que eu não entendo, e eu gosto de dar minha opinião às vezes e conversar sobre isso. Mas, bem, nem todo mundo gosta. Então eu tô aqui mais para caçar um público aí que goste, é claro, desses assuntos. Bem, lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque a gente aqui está trabalhando para divulgar o conteúdo também, porque alcança mais pessoas, a gente conversa com mais pessoas e é sempre bom disseminar aí ideias, disseminar a forma de você ter que pensar, você procurar respostas e não simplesmente sair por aí falando coisas. Bem, na pesquisa que eu tive aqui, eu estava dando uma olhada no que era revoluções coloridas e eu vi aqui que, cara, isso acontece já há bastante tempo. Tem algumas pessoas que falam que começou ali na França, na década de não sei o que, depois foi na Rússia, na década de não sei quanto, mas, mano, eu tava olhando o conceito do que é essa coisa e essa parada já é antiga pra caralho, é coisa colonial, porque olha só, para pra pensar. O que é uma revolução aí, uma revolução conhecida como revolução colorida? Uma revolução colorida, cara, é basicamente você chegar num grupo, ver quais são as diferenças dele, para que você consiga ali incentivar os grupos a se odiarem, os grupos a se destruírem, para que você tenha ali como controlar aquela região. Se você voltar aí no tempo da colonização do Brasil e coisa e tal, isso daí já era meio que essa revolução colorida, essa guerra híbrida. Por quê? Os portugueses chegaram aqui, simplesmente armaram uma tribo indígena, deram ali o suporte para uma tribo indígena e a tribo indígena saiu matando outras tribos indígenas e escravizando outros índios. Então, é uma forma de guerra, tá ligado? Você armar um grupo ali no meio do outro continente, como assim, como é que eu posso explicar? Vamos supor que tem ali um outro grupo dividido entre 5 pessoas. Uma delas não concorda com o que três pensa e a outra não concorda com o que as outras 4 não pensam e eles ficam aí discutindo. Você chega lá, arma os 3. Os 3 matam os 2, então diminui ali o efetivo das pessoas. É basicamente isso, é você armar aqueles que você pode controlar. Mas só que, atualmente, a guerra híbrida ela não gira mais em torno de armas, velho. A guerra híbrida, conhecida aí como revoluções coloridas, estava fazendo uma pesquisa, é uma coisa que acontece no mundo há muito tempo, tem a Primavera Árabe, algumas coisas, mas também, cara, eu estava dando uma olhada, no Brasil mesmo, ele tem aí o seu episódio, né? Os seus episódios do que já aconteceu. Bem, aqui tem uma teoria que diz que na época do regime militar, tentaram fazer uma revolução colorida aqui no Brasil. Foram os comunistas ali e coisa tal, dividindo. Então você vê que não é uma coisa que está distante da gente. Tanto que em 2015, se eu não me engano, que foi a época do impeachment da Dilma, tem sim relatos de que tinham grupos ali que eram pagos para fazer esses protestos. Ou seja, não sou comunista, vamos deixar bem claro aqui, eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não sou psolista, eu não sou sei o que laísta. Eu só quero dizer uma coisa, que a gente é uma massa de manobra. A gente aqui, eu vendo vídeos na internet, você vendo aqui agora o meu vídeo, você vai ser influenciado. E a gente é influenciado pelo meio. Agora imagina só, vamos supor que tem uma grande comunidade que controle essas redes, essas mídias, e invista ali pesado para que uma opinião e uma ideia se destaque das outras. Obviamente, muitas pessoas vão ser influenciadas por essa opinião. Não que eu estou dizendo que a pessoa é burra, é que tipo assim, vem várias pessoas falando a mesma coisa, a tendência é você ir no efeito manada, você concordar com o que eles falam. Aí tem o outro grupo. Então, por exemplo, eles investem pesado num grupo, investem pesado no outro, e esses dois grupos estão sob o controle deles. Qual que é o objetivo? Fazer com que os dois grupos cresçam? Não, fazer com que eles se destruam. Por quê? Porque esses dois grupos se destruindo, depois dos espólios que sobrar, eles conseguem controlar. Por quê? Porque foi eles que financiaram tudo aquilo. E isso daí, cara, basicamente é o que acontece no mundo atualmente em todas as guerras. Basicamente, o que eu estou dizendo, por exemplo, o que aconteceu lá na Ucrânia foi uma guerra híbrida, cara, em 2014. Querendo ou não, você parar ali para olhar, foi financiada assim uma guerra híbrida, foi um grupo ali para um lado, outro grupo para o outro, começaram a ter uma discussão, a Rússia chegou e tomou o território. A Rússia chegou, botou o pau na mesa e falou, ó, seguinte, vocês querem discutir? Discuta. Mas olha só, eu tô aqui. Agora, o que aconteceu, não acredito que foi guerra híbrida agora em 2022 agora. Por quê?
porque basicamente foi uma tentativa de colocar a OTAN ali perto e coisa, é coisa que não tá aqui no vídeo, não tá no roteiro, não é, eu não vou nem entrar nisso. Então, vamos voltar aqui. Revolução Colorida. Por que essas revoluções coloridas são tão perigosas? Bem, primeiro, você divide um povo, e um povo dividido é um povo fraco. Um país dividido é um país fraco. Basicamente é uma forma de você controlar ali uma nação, cara, você fazer uma revolução colorida. E isso impede o desenvolvimento. É uma coisa que você pode ver muito aqui na América Latina. Na América Latina, quando um país está crescendo, ou quando o país está desenvolvendo, ou quando o país está indo contra o que é dito ali por outro, tem sanções ou revoluções. É sempre a mesma coisa. Para você pensar, tem um padrão. Quando um país aqui na América do Sul está crescendo, tem uma revolução ou um pacote de sanção. É um dos dois, um ou outro. Simples assim. E, bem, o que eu acho sobre isso, cara? O Brasil tem chances de sofrer uma revolução colorida agora com a próxima eleição e coisa e tal? Cara, não duvido. Eu não duvido de nada. Vou ser bem honesto. Ultimamente o mundo tá uma loucura, tem guerras estourando por todo quanto é canto aí, a Turquia tá quase atacando ali na Grécia, tem aquela Armênia, se não me engano, tem guerra também com o Azerbaijão e, cara, o mundo tá louco. O mundo tá louco. E no meio dessa putaria toda, cara, tem uma coisa que eu sempre vejo aqui com olhos, como é que eu posso dizer, com olhos preocupados, que o Brasil, ele é uma potência. Sim, o Brasil é uma potência, mas não militar. O Brasil, ele é uma presa fácil ali dos outros países. E no meio de toda essa merda, inflação comendo para um lado, crise batendo para outra, qual é o país que tá bem? É o Brasil. Então, por isso que querem simplesmente travar o Brasil para ele parar de crescer, velho, jogar crises em cima de crises, eles não têm motivo para deixar o Brasil crescer, gente. Vamos ser bem honestos. O Brasil, ele não tá assim, ele não entrou nas crises que entrou, ele não entrou nas revoluções que entrou só por causa do povo brasileiro. Teve financiamento, sim, todo mundo sabe que teve muito financiamento por fora, todo mundo sabe que teve muita ajuda de fora, então a gente tem que prestar muita atenção em tudo que acontece à nossa volta. Por quê? Se a gente não prestar atenção, essas pessoas vão manipulando a gente aí, manipulando de um lado, manipulando de outro, e quando a gente for ver, cara, acabou, a gente tá ali na mão deles. E você tem que prestar muita atenção nas opiniões que você tem. Atualmente, a cultura aí do fake news, se você for parar para olhar, não que eu seja contra ou que eu seja a favor, honestamente, na maioria das vezes eu sou contra, vou ser bem honesto, porque você tem que ter a sua liberdade de fala. E nossa, é fake news, ok, velho, ok, é mentira? Coloca lá um rótulo de mentiroso e pronto. Mas, cara, eu vi o ministro do STF mandando prender gente por dar uma opinião. Eu vi o ministro do STF mandando prender gente por falar o que pensava. Pra mim isso é errado pra um caralho. Pra começar, você não pode prender uma pessoa por falar o que quer. Se é assim, então a gente vai começar a prender todo mundo. Sei lá, o cara falou que gosta de arroz em cima do feijão. Manda prender, o cara é louco. Entende? Quando você cruza essa linha, quando você cruza esse limite, é igual o Batman. Vamos supor que é igual o Batman. O Batman decide não matar. Aí tem alguns quadrinhos lá, sempre quando o Batman mata alguém, por exemplo, quando ele mata o Coringa na maioria das vezes, porque sempre tem que ser aquele psicopata louco, ele simplesmente sai matando todo mundo. Por quê? Porque qual é o peso da vida a partir daí? Entende? Qual que é o peso da liberdade pra gente? Qual que é o peso da sua liberdade? A sua liberdade pode ser tirada por uma frase? A sua liberdade pode ser tirada por uma canetada? A sua liberdade pode ser tirada por uma decisão de alguém ali sentado numa cadeira lá no canto? É isso que você tem que pensar. É uma coisa perigosa, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, muito mesmo. E, bem, isso daí é uma base de revoluções coloridas. Quando você começa a ser preso aí por dar a sua opinião, é basicamente um lado ali ganhando a força e tentando reprimir o outro. E quando ele reprime o outro, o que acontece? Eles vêm com dinheiro, aportam o dinheiro no lado que está sendo reprimido, e o lado que está sendo reprimido começa uma revolução. Isso trava o país para de desenvolver e vai aquele ciclo de novo. Então fiquem espertos, tá? Eu não estou falando que você está certo do seu lado, que você está errado do seu lado, só pense em uma coisa. Se você ama o seu país, não tem por que você torcer contra. Não importa se é Lula, não importa se é Bolsonaro, não importa se é Dilma Rousseff, não importa se é, sei lá, como é que é o nome daquele outro cara? Boulos, tem um povo louco aí. Também tem o Ciro, né? O Ciro também não duvido muito que ele vai pro segundo turno com alguém. Eu tô sendo bem honesto, gente. Essa eleição tá meio estranha e eu não confio nem um pouco aí nas pesquisas que estão colocando atualmente. As pesquisas estão completamente estranhas. Eu mesmo não torço pro lado que eu sei que vai ganhar, mas
tá dando pra ver que tá sendo manipulado, porque estão colocando que o... Vamos falar nomes. Estão colocando que o presidente atual, o Bolsonaro, ele perde aí em todas as pesquisas, e, mano, é estranho. É muito estranho você ver um lado que não sai nem na rua e o outro com esse tanto de gente aí saindo na rua pra apoiar e o cara perdendo sempre. Isso não existe. Isso não existe. O Brasil tá sim passando por uma manipulação, o Brasil tá sim passando por uma revoluçãozinha colorida, como eles dizem, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Mas voltando aqui agora, para fechar, se o presidente da China, que tem uma inteligência gigantesca ali por trás e coisa e tal, falou isso, mano, fica esperto. Boa coisa não vem. Bem, mas isso aí é só eu falando, né? Eu tô falando aqui com vocês e essa é só a minha opinião. Então, dá um like para mais vídeos, segue aí se você quiser, é claro, não vou obrigar ninguém a me seguir. E até o próximo vídeo. Tchau.